Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Futuro Agora, o podcast das apps. Esse podcast onde a gente conversa com lideranças das áreas de negócio, de tecnologia, para conhecer a história dessas pessoas e para ouvir delas também a visão sobre o cenário atual de tecnologia e a visão sobre o futuro. Nesse episódio, estou recebendo aqui a Valquíria Marchetti, presidente das Mulheres CIOs do Brasil. Valquíria, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E também estou convidando hoje, está aqui comigo, a Tânia Leal, nossa conselheira nas apps. Tânia, obrigado por mais uma conversa aqui com a gente. Valquíria, queria perguntar um pouquinho da sua história, você contar um pouco da sua jornada. Quem é a Valquíria Marchetti? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Pablo e Tânia. Acho que é um prazer bastante grande para nós aqui, esse bate-papo. Deixa eu me apresentar. Então, primeiro, Valquíria Marchetti é Valquíria Schirmeister Marchetti. Lindo. Schirmeister pelo sangue e o Marchetti pelo casamento. Eu tenho 64 anos de idade, 32 anos de casada, um casal de filhos maravilhosos, Beatriz e Leonardo. E comecei minha carreira em 1981. No setor financeiro. E acho que para me chegar nesse ponto, acho que a história até é mais importante antes do que depois dessa data, né? Então, só voltando um pouco, né? Eu sou descendente de imigrantes alemães que vieram ao Brasil lá pouquinho depois de 1800, naquela primeira leva de imigrantes, que, procurando um lugar melhor ao sol, né, deixaram a sua terra natal, entraram num barco, viajaram em mais de 40 dias dentro do mar, e certamente vocês podem imaginar o que acontecia dentro dos barcos, né, lá em 1820, né, e chegaram no Brasil aqui à busca de oportunidades, né? Isso tanto a família da minha mãe quanto do meu pai tiveram um pouco dessa história, e por incrível, eles ficaram aqui em São Paulo, eles não foram na maioria dos imigrantes que foram lá para o sul, então eles ficaram aqui nessa região de São Paulo. A família do meu pai mais aqui na capital mesmo, naquela região ali de Santo Amaro. A família da minha mãe um pouquinho, na época era interior, né, que era aquela região de Itapecerica, Embu e Cotia. A família do meu avô ficou ali em Cotia. E como todo imigrante, teve as suas dificuldades, né? Acho que de início, num país novo, numa língua que não se falava. E meus pais tiveram educação até o 4º ano primário. Porque era o que era acessível à época, dado os locais onde eles estavam, né? Uhum. Então, eu gosto de agradecer, né, e dizer que eu sou uma privilegiada, porque de toda a família, eu e meus primos fomos a primeira geração que teve a oportunidade de ir à faculdade. Mas, muito bem, a Valquíria estudou em escola pública toda a vida, desde lá, na época não tinha prézinho, nem jardim de infância, a gente entrava no 1º ano e tinha que ser alfabetizado, né? Então, eu fiz escola pública, tanto no primário ginásio, que era a época, né, e o ensino médio. E eu entrei muito cedo na escola. Então, assim, no 3º ano, que eu tinha lá meus 16 anos ainda, eu sabia que queria fazer uma faculdade, mas qual faculdade fazer, né? Então, assim, dado que lá em 1978, né, que foi mais ou menos essa época, não tinha internet, não tinha Google para mim fazer pesquisa, né? Na família também, tínhamos 2 primos que já tinham entrado em faculdade, mas um foi fazer engenharia, outro foi fazer desenho industrial. Eu falei, a Valquíria vai fazer o quê? Então, assim, como eu não sabia muito bem que caminho seguir, nem que tipo de profissão, eu fui para um curso de onde eu tirava as melhores notas na escola, que era matemática. Então, eu fiz licenciatura, bacharelado em matemática. Então, entrei na faculdade mais ou menos com os 17 anos. Na época, o bacharelado era dividido, né? Você podia se formar professora do 1º grau com 2 anos e meio de faculdade, e do 2º grau você fazia mais 1 ano e meio, completando os 4 anos. Bom, muito bem. Aí eu estava lá com meus 19 anos e meio, e a minha colega lá de curso falou assim, na escola onde nós tínhamos estudado, tem um professor de química que saiu, e as aulas estão disponíveis. São 3 salas, no período noturno, no ensino médio. Você quer ir? Falei, bom, eu tinha feito faculdade de matemática com ciências, que era combinado. Falei, mas química não. Falei, mas não estou fazendo nada, por que não? Né? Então, eu aceitei o desafio. Então, era interessante, porque o dia todo eu estudava
a matéria que eu ia lecionar à noite, né? Mas, assim, foi uma experiência muito bacana, porque os alunos tinham, em média, 20 anos, 21 anos de idade, eu tinha 19 anos e meio. Ainda bem que eu sempre fui alta, então impunha um certo respeito, porque senão a conversa ia ficar bem complicada ali. E fui ministrar aulas, então, na escola onde eu tinha estudado. Então, assim, na hora do intervalo, eu encontrava os meus professores, né? E a experiência foi muito boa, porque ali foi quando eu realmente comecei a pensar o que eu gostaria de fazer, porque até então eu não tinha feito essa avaliação. Mas também não sabia, né? Eu só sabia que eu não gostaria de continuar na carreira de professora. Essa era a única coisa. E assim, eu não me recordo muito bem, mas de alguma forma eu fiquei sabendo que tinha um curso de programador de computadores que eu não tinha a mínima ideia do que fosse, porque eu não conhecia ninguém de tecnologia, ninguém que soubesse nem explicar se ganhava dinheiro, se não ganhava dinheiro com aquilo. Mas assim, de uma certa forma, aquilo me cativou. Quem gosta de matemática, nem gosta desse negócio aqui. E aí eu me inscrevi. Então, eu fui fazer um curso de final de semana na Kioei Facom, de programação de computadores, né? E programação COBOL. E assim, aquilo... Ainda continuei olhando aquilo como se fosse uma extensão, né? Porque até então era escola. E metade do curso foi voltado a desenvolver soluções através de fluxograma. A gente nem tinha acesso ao computador, nem chegava perto. Em 1980, não chegava nem perto do computador. Cartão perfurado. Né? Então, assim, aquele monte de exercício, no papel, a reguinha verde, fluxograma, montando fluxo. Eu falei, mas esse negócio aqui é divertido, né? É gostoso, é bacana. Aí depois veio lá ensinar codificação, tal. Bom, esse curso foi mais ou menos de uns 6 meses, eu fazia aos sábados. E aí, terminando quase o curso, o nosso professor de programação, ele era um médico. Então, você vai ver as coisas, como é que vão seguindo, né? E ele chegou no meio da classe lá e falou assim, olha, tem um pessoal aqui do Bradesco que veio oferecer vagas, que eles estão com vagas abertas. E foi uma coincidência, porque o Bradesco, historicamente, ele recrutava os alunos da Fundação Bradesco que tinham curso técnico. Mas, assim, a demanda estava tão grande que não estava conseguindo suprir. Então, provavelmente, foi uma das primeiras vezes que eles foram aos cursos de mercado buscar candidatos. Aí o professor falou assim, a princípio, nós íamos oferecer essas vagas, esse processo seletivo, para os monitores dos cursos, que é quem já tinha terminado o curso, tirava lá o primeiro, segundo, terceiro lugar, ele podia ser monitor da próxima turma. E a nossa turma estava terminando. Eu vi aquilo lá, falei, bom, não sabia onde ficava Osasco. Naquela época, a minha família tinha se mudado para Cotia, que era próximo da família da minha mãe. A gente morava em Santa Amaro, fomos lá para Cotia. Não tinha a mínima ideia onde ficava Osasco, não sabia muito menos o que o Bradesco fazia. Não tinha conta bancária. Eu disse, bom, eu não sei o que é um processo seletivo. Eu vou lá para saber como é que faz um processo seletivo, porque as aulas que eu tinha na escola, a minha amiga tinha me indicado, né? Então, vamos ver como é que é um processo seletivo, principalmente nesse ponto. E aí eu fui lá. Fui lá fazer inscrição, só que eu morava em Cotia, não tinha Waze, né? Para vir aqui hoje foi rapidinho. Aí peguei lá o guia 4 rodas, que ônibus que eu pego, onde é que eu desço, papapá, e fui lá fazer o teste. Bom, fiz o teste, saí chateadíssima, porque eu tinha 4 horas para codificar um programa, que era complexo pra caramba, porque no curso você fazia um curso de lei grava, outro de imprime, outro fazia de merge, outro fazia de consistência. Lá tinha que fazer um programa que fazia tudo isso junto. Falei, vamos ver o que vai dar, né? Peguei lá o papel, comecei a fazer meu fluxograma, aí já tinham passado mais de 3 horas do meu tempo, que eu ficava fazendo, a gente fazia teste de mesa naquela época, testezinho de mesa. Terminei lá, bom, consegui codificar metade só, né? Pegar a folhinha, outra folhinha lá, que você escrevia tudo no papel, codificação, depois você mandava para alguém digitar. E foi para casa meio frustrado. Falei, pô, não consegui terminar a tarefa, mas eu fiz tudo o que eu consegui fazer no tempo, da melhor forma possível. Bom, passaram-se uns 2, 3 meses, ninguém deu notícia, fiquei lá, pô, então, aí virou o ano, falei, vou pegar mais umas aulinhas à noite, vamos continuar a vida, né? Bom, e aí veio então a confirmação que eu tinha sido selecionada entre as vagas que tinha, acho que umas 30 vagas, se não me engano. Acho que foram 11 pessoas, né, que foram aprovadas. E, então, em 8 de maio de 1981, eu comecei a minha carreira em tecnologia por um simples movimento de curiosidade, de querer saber o que era aquilo.
e acabei me apaixonando pela tecnologia. O banco foi muito sábio, que o cargo que eles me deram foi de auxiliar de programação. Não dava para ser programador àquela altura da vida, com 6 meses de curso, né? E ali eu desenvolvi toda a minha carreira, né? A maior parte desse tempo todo foi na área de desenvolvimento de software, né? Também, de novo, né, a vida me colocou numa equipe que cuidava, da época, dos sistemas de mercado aberto, o famoso Open Marketing, que lá nos anos 80 quase não tinha muita animação, né? Era plano econômico todo dia, mudava-se as regras a todo tempo, né? Então, assim, aquilo me deu uma base de conhecimento muito grande, né? Não só do sistema financeiro, mas principalmente das tecnologias. Perfeito. E, à época, o banco estava iniciando o que nós chamávamos do mundo online, né? Porque, antigamente, todo mundo ia na agência, na própria agência, né? Então, com o cartãozinho magnético, né? Os bancos começaram a fazer toda essa parte de interligação, que o cliente não era mais do banco, da agência, desculpa, mas do banco. Então, eu pude acompanhar esse movimento, né? Então, isso foi na década de 80, comecinho dos anos 90. Vou dizer que a minha vida era plano econômico, não tinha outra coisa. Eu até brinco que dividir por 1000 era facinho, né? Era só ir lá, pegar o programinha e fazer. Mas quando chegava a tablita, o FIR, o bloqueio dos cruzados novos, que eu fui convidada a fazer um sistema que remunerava os cruzados novos, e por aí vai. E aí, na década de 90, então, até então, assim, eu desenvolvi minha carreira bastante pelo lado técnico. Né? Gostava muito do que eu fazia, já tinha uns meninos juntos lá, nós já tínhamos uma equipe e tal. E aí, no início dos anos 90, eu já estava lá como analista sênior, e eu comecei a ver um certo movimento, né? Porque já estava se criando uma área chamada analista de negócios, para ficar mais próximo do cliente, embora eu morava praticamente dentro ali na nova central, ali na Avenida Ipiranga, que é onde ficava a área de mercado aberto. Eu dormia lá, porque toda hora tinha mudanças, né? E daí eu vi que o meu gerente estava sendo cotado para ir para aquela área, eu era mais sênior da equipe. Eu falei, bom, só falta agora querer me chamar para ser gerente, e eu gostaria de continuar como técnica. E eu estava com aquilo absolutamente determinado na minha mente. Bom, um dia estava lá, de novo, estava lá na casa do cliente, recebi uma ligação, o que você está fazendo aí? Vem para cá, correndo. Fui lá correndo lá. Aí cheguei lá, né, o diretor da área falou, nós estamos fazendo uma reestruturação, porque está ficando muito grande, já são muitas áreas, né, e a gente precisa reforçar, nós vamos criar mais um nível gerencial aqui, um gerente para cuidar de 4, 5 grupos, para dar mais flexibilidade, mais atenção, porque já tinha mais de 500, 600 pessoas lá. E eu falei assim, bom, beleza, agora ele vai me dizer quem que vai ser meu chefe, certo? Não, você vai ser uma gerente de sistemas e você vai cuidar de 5 equipes. O mercado aberto, a área de empréstimos, a área de recursos humanos e a área de previdência privada. Como eu não tinha me preparado para aquilo... Você estava com a cabeça... Eu achei melhor seguir, entendeu? E assim, foi talvez uma das decisões mais tranquilas, né? Porque eu fiquei absolutamente em estado de choque. E eu abracei aquilo lá, assim, com muito carinho, né, e gratidão. E aí eu descobri que como é bom você gerir pessoas, né, e você liderar equipes e poder utilizar o seu conhecimento a favor da equipe. Então, assim, o meu estilo de gestão sempre foi muito próximo da equipe, de estar junto, de querer resolver as questões, né? Às vezes ajuda, às vezes atrapalha, mas assim, a proximidade minha sempre foi muito grande, porque eu sempre gostei muito do resultado, né? Nunca fui um fã de bits e bytes, mas sempre gostei muito de resultados. E a desenvolvimento de software, na verdade, te propicia isso, né? Então, ali foi meu primeiro cargo gerencial, vamos assim dizer. Aí, junto veio o casamento, então foi bem animado o tempo, né? Imagina. E dali, assim, foi muito bacana, porque nessa época também já chegou a era da internet, então muita novidade, muita quebra de paradigmas, né? O banco foi um dos primeiros que colocou transacional no site, né? Que todo mundo tinha medo. Não, esse negócio aqui não vai dar em nada. Só vai ser esse negocinho, o pessoal fica brincando, vendo informações lá, né? Era assim que se via isso no início dos anos 90, né? Então, e aí eu acompanhei todo esse movimento, né? Acho que o setor financeiro se transformou enormemente com a implantação de SPB no início dos anos 2000, que eu digo sempre assim, que foi a semente para termos o PIX hoje, se não fosse, né, a infraestrutura que o sistema financeiro e o país, né, criou para o mundo transacional, para o SPB, não teria viabilizado o PIX que nós temos hoje, né?
Então, foi um privilégio muito grande. Então, depois ali passei para a posição como diretor estatutário responsável por desenvolvimento de sistemas. Depois passei um tempo na turma de tecnologia e negócios. Voltei para o desenvolvimento de sistemas. Aí o banco estava num processo também de transformação da sua infraestrutura, arquitetura muito grande, né, em 2005. E aí eu meio que me ofereci um pouco, eu gostaria de estar nisso e liderar isso. Então, como eu já tinha bastante visibilidade sobre os diversos produtos do banco, ajudou bastante. E foi um projeto praticamente de 10 anos que eu fiquei no projeto, né, liderando equipes bastante grandes. E aí, depois passei para a diretoria executiva, né, respondendo pelas áreas de TI. Lá nós não tínhamos muito esse papel, a figura chamada CIO, CFO, né, mas, assim, diretor executivo responde por um conjunto de áreas, né. E no começo aí da pandemia, também tive o privilégio de cuidar da área de operações, que é um mundo maravilhoso, né? Porque você, quando chega lá e vê... Você de tecnologia, chega na maior de operações, você vê solução em tudo. E foi muito bacana responder pela parte toda de back-office, né? Da parte de negócios, e mais o call center, e mais também a parte da rede de autoatendimento. E aí, em 2023, né? Completando aí 40 anos e mais um pouquinho, pelo estatuto ainda poderia ficar mais 2 anos, mas eu entendi que estava feito, as equipes estavam ali prontas e preparadas, e era hora de deixar a turma ir para esse futuro, né? Construir esse futuro. E então eu me aposentei. E a minha aposentadoria foi uma decisão de aposentadoria, não foi de saída de uma empresa. Certo. Então, assim, o mundo corporativo já não pertence mais a Valkyria, nem vice-versa, né? Então, o que está feito, as equipes estão lá, estão tocando muito bem. Sempre digo que eu não tenho nenhuma vaidade em ter sido a primeira mulher superintendente, a primeira mulher diretora de tecnologia e a primeira diretora executiva de tecnologia, né? Mas tenho muita vaidade e orgulho de dizer que lá, hoje, tem 2 diretoras estatutárias e várias superintendentes sendo formadas para esse caminho. E acho que esse é um pouco da história. Que demais. Mas é bem legal. Você falou assim da coisa da vaidade, né, de não ter sido a primeira e tal, mas é referência, né? Então, eu era de banco, você já estava lá como gerente, né? Eu estava começando, então eu ficava olhando e falava assim, legal, né? Tem mulheres em banco, porque a maior parte não tinha, né? Não tinha. Você chegava na reunião, difícil, né? reunião da Febraban, então, a BBI, que eu ia mais para a BBI, porque era o Banco Internacional, não tinha mulher. Não tinha. Era você quietinha ali, né? De vez Como em quando eu falo referência. baixo, aí eu tinha que né, levantar mais a cadeira, você usa a linguagem corporal, né, para poder se colocar. Mas acho que o interessante é que eu não tinha noção da importância dessas referências. De novo, né, eu sempre gosto de lembrar que, assim, eu vim de uma família, formação germânica. Ali não tinha muito jogo, que é homem, que é mulher, todo mundo... É o esforço que vale, e não importa quem faz o quê, né? Então, assim, eu nunca tive restrições. A minha formação, ninguém nunca me disse, não, vai lá que você vai... Não, nunca me disseram não. Eu nunca ouvi não. Você segue o seu caminho e vai em frente. Mas a realidade, na maioria das famílias, né, de origem latina, especialmente, não é desta forma. Né? Assim, eu acho assim, diferente as culturas, porque nas reuniões de família, você percebe nas reuniões de família, só conhecia uma avó, né? Mas tinha as reuniões de aniversário. Todos se sentavam à mesa, homens, mulheres e crianças. Em outras famílias, você chega nas festas, está o grupo dos homens aqui, o grupo da mulherada lá e a criançada lá não sei onde. Então, você já percebe as mensagens que vão sendo passadas, tanto para os meninos quanto para as meninas, que, aqui vocês são separados, vocês são coisas diferentes, vocês não fazem as mesmas coisas. E quando eu assumi, por incrível que pareça, quando eu fui superintendente, todo mundo liga, várias mulheres ligam, não, agora que bacana, você nos representa, aquela conversa tudo bacana, acho que é legal as mulheres se sentirem também valorizadas com esse movimento. Mas quando eu fui para a executiva, que daí era um outro patamar ali, aí eu tive um choque de realidade que a minha realidade não é igual, não foi igual do restante da sociedade. Porque quando nós recebíamos, né, os gerentes que passam pela primeira gestão, eles recebiam um curso
bacana, né? Lá na Cidade de Deus. E quando eu terminava esses cursos, eles vinham lá na diretoria, porque era apresentada a diretoria, né? E nós recebíamos e cumprimentávamos, então eles vinham todos assim arrumadinhos, em filinha, iam passando pelas mesas, porque todos sentávamos juntos, né? Não tinha segregação de salas. E aí, quando vinha a turminha, chegava uma menina assim, né? Acabou de ser promovida a gerente, ela me olhava assim com espanto, né? Nossa, tem mulher aqui também. E aquilo foi, assim, me incomodando, né? E até a época eu trocava bastante figurinha com a nossa diretora de RH, lá, Glaucimar. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Eu falei, não é possível que elas se espantem, né? Porque elas não têm referência. Não tem referência. E foi daí quando eu comecei a cuidar um pouco mais disso, sabe? De sentar com as meninas e conversar. E dizer o seguinte, olha, a Valquíria não nasceu diretora. Ela não tinha formação a respeito de tecnologia, quer dizer, foi um construir. Mas esse construir é parte de você e de você retirar esses nãos que você ouviu a vida toda. Então, aí eu comecei mesmo a participar mais, em painéis, em contar minha história, em sentar com as meninas e conversar, porque é importante isso. Sim. Essa falta de referência, o mundo fica dizendo que não é possível. Mas ninguém me disse que não era possível. Eu fui indo. Isso é ótimo, mas aí se a gente olhar, né, que existe os planos de desenvolvimento de carreira, de executivo e tudo mais, que você fez e eu fiz, isso não é tratado nesse ambiente, né? Até porque nós somos minoria, e ainda somos minoria, né, infelizmente, mas ainda é minoria. Então, e esse é um ambiente onde você está sendo preparado para carreiras executivas. E neste momento é o momento que tem que, na verdade, empoderar essa mulher que está ali para ela não chegar numa sala e descobrir que tem uma mulher e ficar feliz, né? Porque isso devia ser natural. Mas você trouxe um negócio, não sei o que você acha, Pablo, que é a coisa da cultura, da família, da casa, né? A gente viu até você começa o apoio familiar e a cultura da família impactando nisso, né? Então, assim, a gente esquece que a gente fala muito sobre as empresas, mas as empresas são feitas por pessoas, as pessoas vêm das famílias. Sim, sim. E nós temos um desafio imenso, principalmente nesse Brasilzão, né? Porque hoje a maioria dos lares são mantidos por mulheres. Então, assim, eu acho que tem uma responsabilidade, né, nossa como líderes e quem conseguiu ir mais alguns passos, abrir portas, a dizer que é possível. Ninguém vai favorecer ou vai criar política. Não. Assim, tem que abrir portas, tem que dar oportunidades, porque quando tem oportunidade... Então, se aquele meu professor doido, médico, que dava aula ao sábado de programação, não tivesse descumprido a regra, porque não era para ter oferecido para a classe toda. Não era. Era para chamar os monitores que já estavam formados a participar do processo seletivo. A Valquíria não tinha entrado lá. Dali para frente... Aí é só com a Valquíria. Entendeu? É só com a Valquíria. Sim. Mas eu levanto as mãos para o céu para aquele professor que, por acaso, era médico ainda. Não tem nada a ver com o assunto. Né? Então, acho que é um pouco disso que eu acredito que seja a minha verdade. Né? Não, muito, muito bacana a sua jornada. Parabéns, né, Valquíria, por ser referência, por ser inspiração, né? E até para te conhecer um pouco mais, né? Valquíria como gestora, líder, né? Qual é o estilo da Valquíria, né? Falando de gestão, de liderança, quais são os princípios que você acredita como uma mulher líder de tecnologia que inspira muitas pessoas? Eu vou pedir para você convidar os meus liderados, porque ninguém... Eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer essa análise. Puxar, né? essa... Mas você trouxe uma coisa importante, você gosta de liderar pessoas, né? Quando a gente tem essa paixão por pessoas e de cuidar de pessoas, meio que naturalmente você tem um estilo. Né? Então acho que é isso que a gente quer ouvir um pouquinho, né? Foi aquilo que eu não queria e acabei descobrindo. Né? E não sei se eles vão perceber, mas seus olhos brilham quando fala de gestão e liderança de pessoas. Sem dúvidas, porque é o que se leva, né? Sim. É o que se leva, o que se produz. A tecnologia é um meio, assim, de novo, né? Adoro tecnologia porque ela é um meio, mas nunca fui, porque é tecnologia, né? Isso. Eu acho que, assim, talvez, o que eu sempre busquei é ser muito fiel aos meus valores e princípios. De novo, volto lá para a família. Cultura, né? Então, assim, a questão... E são coisas que eu valorizo muito e eu não abro mão. Então, acho que a questão... Acho que confiança... Então, você tem que ser muito fiel, você não pode contar historinha.
Eu vejo assim, muitas lideranças achando que vai motivar as pessoas, que acredito que até algumas delas podem se motivar, porque o objetivo dela é aquele, desculpa aqui o verbo, certo? Mas ficar balançando a cenourinha, entendeu? Olha, se você fizer junto aqui, lá na frente você vai ganhar tal coisa. As pessoas, isso não se sustenta, não passa do primeiro mês. Então, assim, eu sempre convidei as pessoas para os projetos que eu acreditava, acho que esse é o primeiro ponto, mas você tem que acreditar no que você está fazendo, porque senão ninguém vai junto com você. Isso mesmo. E ser muito fiel à sua equipe, no sentido de ajudar, de dar transparência, e assim, pode consultar a turma aí, viu? Eu acho que eu cuidei de equipes de mais de 5.000 pessoas. Eu nunca chamei ninguém para minha mesa e disse o seguinte, estou te prometendo aqui uma promoção. Quando acontecia e quando podia, aí eu chamava na mesa, você foi promovido. Né? Então, você não pode ficar iludindo as pessoas de elas fazerem certas coisas buscando uma recompensa pessoal. É lógico que todo mundo quer, eu também gostava, muito, né? Mas ela tem que... Fazer de uma forma diferente, porque fazer né? sentido. Fazer sentido. Nós estamos fazendo algo que faz a diferença. Em tecnologia, tudo que a gente faz muita diferença na vida de muitas pessoas. Inclusive da nossa, né? Porque é um prazer imenso você entregar aquele resultado, né? Então, acho que é um pouco disso. Acho que a lealdade de você ser fiel, de você declarar confiança das pessoas, você na equipe, e a equipe em você, e você tomar um cuidado imenso para não quebrar isso. Porque o dia que você quebra a confiança dos seus liderados, aí você acabou como líder. Sim. E troca a Pois equipe, né? E olha que eu só chamava a turma para encrenca federal. Não tinha coisinha mole, não chamava. E sempre pude contar com pessoas assim, muito competentes e muito alinhadas com esses princípios e valores. Que, embora esteja na empresa, mas não é da empresa, é o seu pessoal. Então, não existe. O CNPJ fica, né? Você sai, o CNPJ sai de você, mas você continua lá. Então, é um pouco disso que eu acredito, sabe? De confiança e de lealdade aos seus valores, aos seus princípios. Então, no dia que não der certo, aí você tem que jogar outro jogo, né? Muito legal. Valquíria, você falou super bem, né, desse tema. E aí, pensando em outra coisa, você falou uma coisa bem legal, que você começou cedo, né, num processo onde os bancos estavam automatizando, né? A automatização bancária. Ninguém tinha sistema, era papel, francesinha. Lembra da francesinha? Nossa, era bem... Depois eu te conto essas coisas. Quero aprender. Era uma coisa manual, era uma loucura. E todos os bancos faziam, né? Era o controle que o banco tinha mais fiel do que estava acontecendo na conta corrente e no banco como um todo, né? Então, ele trabalhou no processo de automatização. Como foi ver aquele momento para o momento que a gente vive hoje? Hoje a gente consegue dar crédito para as pessoas antecipadamente, fazer análises comportamentais, oferecer produtos, né? Como você vê essa transição toda? Olha, eu vi assim, os anos 80 mesmo, exatamente nessa questão da... A gente chamava até de mecanização, né? Porque literalmente era isso, né? Saía do copiava o que tinha ali para automatizar. Eu lembro que lá no banco tinha uma frota de motoboys. Motoboy é do tempo antigo, de 1970 e pouco. Que de manhã, porque o computador central ficava lá, né, mainframe, e saiu as listagens. Era o máximo, né? Saiu as listagens, pegava aquilo, punha nos motoboys. Era o Telecom, né? E saía entregando as listagens lá. Com o mundo do online, eu cheguei... Nas agências, né? Entregava nas agências. Aí, muita gente aqui nem sabe direito o que é isso, né? Então, vai entregar na agência, que a gente nem vai hoje mais. Nos anos 80, era isso. Aí começou os anos 90, aí a coisa já começou a ficar um pouco diferente. Então, assim, eu também, foi um dos primeiros sistemas que a gente fez online, embora não fosse real-time, para capturar os boletinhos das aplicações em mercado aberto, que na época rodavam uns 500 mil por dia. Nossa. Que era coletado nas agências, elas passavam por subcentro, o subcentro totalizava, mandava um fax para o piloto de reserva, que na época nem tinha esse nome, e fechava o caixa do banco no dia zerado, certo? Sem mais, sem menos. Então, assim, eu vi, assim, depois dos anos 90, já no ano 2000, uma transformação muito grande.
E uma responsabilidade muito grande, porque assim, aquele tempo que você tinha de madrugada para resolver as coisas, você não tem mais hoje, porque é 24/7, né? Então, assim, me lembro aqui da minha vida passada, né? Agora estou sem celular aqui, mas sem celular não podia, porque assim, cada hora que eu recebia um ping lá, assim, meu Deus do céu, deu uma piscada, 2 minutos, ponto, já vai, mídia social, por aí vai. Mas é um caminho que precisava ser feito, né? A questão da acessibilidade, de você ter o controle do seu dinheiro, né? Não como se tivesse um negócio guardado numa caixa preta lá. Eu vejo, assim, que a tecnologia, especialmente aqui no Brasil, ela avançou muito por conta do sistema financeiro. Por conta que quem nos ajudou muito foi a alta inflação, né? Ajudou a gente pra caramba, porque ou fazia automação, ou não se sustentava. Eu morria, né? Né? Tinha como... Assim, tinha, de repente, tinha 1/5 da quantidade de clientes e tinha o dobro de funcionários. Não estou dizendo que nós estamos cortando empregos, mas assim, a natureza do trabalho, sem nenhum valor agregado, de tica aqui, grampeia lá, não tem como, né? E é bem interessante você trazer esse ponto, tá? Porque nós temos uma confraria de colegas... dos bons tempos né, de tecnologia do setor financeiro. E essa confraria que é coordenada aí pelo Cantarino, né, que tem inclusive uma publicação específica de tecnologia no setor financeiro, junto com 3 colegas, eles promovem lá um almoço, a gente se encontra nesse almoço. E o que se conversa no almoço? Principalmente de gente que já passou de uma certa experiência, certo? Porque falando das antigas, né? Porque lá, lembra quando a gente fazia assim, lembra quando a gente fazia assado, lembra não sei das quantas? E aí, essa conversaiada toda, eles interessam, por que a gente não reúne essas histórias todas no livro para deixar aí para as próximas gerações, né? E aquilo lá a conversa foi indo, foi tomando corpo, aí, né, encontramos uma excelente jornalista que se dispôs a fazer o trabalho, pegamos um patrocínio aqui a colar, e aí nessa história toda, todo mundo que quis participar desse encontro, foram coletadas histórias de como que era a automação bancária lá nos anos 80, né? E o resultado dessa história foi um livrinho que foi lançado aí no final do ano passado, que até eu trouxe aqui, depois vou deixar aqui. Quem tiver interesse, já está quase esgotado, né? Ele chama-se No Code, As Histórias Não Contadas da Tecnologia Bancária do Brasil. Que legal. E por que é legal isso aqui? Primeiro que ninguém está falando da sua vida, né? Essa história toda que eu contei para vocês não está aqui. Sim. E são pequenos episódios que cada um foi lembrando e a jornalista foi muito feliz na forma só de retratar essas histórias, mas ela organizou isso numa cronologia que dá bem a dimensão do que é fazer tecnologia. Óbvio que aqui está focado no sistema financeiro, até porque foi um dos primeiros, né? Assim, os bancos que lá no começo de 60 compraram os primeiros computadores aqui no Brasil. Mas teve reserva de mercado, e como é que a gente lidou com isso. Teve os planos econômicos, teve o ano 2000, teve o SPB, tinha os eventos da FEBRABAN, né, que era o antigo SIAB, que se falava sobre tecnologia, que também acho que foi um dos primeiros eventos que se falava de tecnologia. E depois se tornou internacional, né? Era Exatamente. O maior congresso de automação bancária do mundo, era do Brasil. Olha que legal. Continua sendo, Continua né? sendo. A FEBRABAN-TEC agora... pessoas por dia, né? Então, assim, o gostoso de ler essa história, por exemplo, que um dos nossos diretores lá, que foi meu chefe lá, o senhor Aurélio, ele conta da época que o computador só ficava ligado de segunda a sexta. É legal. Tem uma outra história que um outro colega conta, que no meio do SIAB, uma pessoa gritou, roubaram a minha bolsa, ele saiu correndo atrás do ladrão, dentro da SIAB. Né? Então, assim, são coisas assim, pitorescas, leves, se você quiser ler um capítulo e pular a página também, não tem problema, não é uma história que você tem que contar do fim. Então, assim, quem tiver interesse em saber como é que a tecnologia foi desenvolvida aqui no Brasil, estão contando para aqueles que estão vivos ainda, né? Mas eu recomendo, especialmente o pessoal que está iniciando carreira, né? E olhando para esse momento, né? Agora e futuro ainda, que vão vir muito mais transformações, né? Como é que nós, seres humanos, lidamos, né, com esse desafio. Vamos deixar o link do livro também depois aqui na descrição do vídeo. A gente vai deixar aqui o link com a... Eu participei um pouquinho aqui, como coautor aqui dos 3 teminhas aqui. Vale a pena ler. Ótimo, Joaquim. Acho que aí trazendo gestão de novo, né, para a gente voltar para aquele capítulo que você trouxe de liderança e de gestão, a gestão hoje, antigamente a gente tinha o quê como profissionais? Programadores, analistas, dentro das equipes, né, os desenvolvedores e tudo mais, e
E meio que só, né? Talvez o analista de infraestrutura, tal. 5, 6 carreiras dentro da área de tecnologia. E hoje, liderar essa diversidade de cargos, de posições e de... Eu sei que não estava tão direto com você, mas essa coisa toda, depois sair de lá e se tornar a nossa líder maior no MCIO. Aproveitar a pergunta da Tânia, Valquíria, você contar um pouco desse projeto atual, desse momento atual seu, né? E como é liderar maravilha. ele, né? Bom, eu estava feliz e contente, certo, com a minha aposentadoria. Saí em novembro de 23, tinha como plano mesmo não sequenciar nenhum mundo corporativo, conselho também não porque eu sou de execução, né? Então, mas assim, eu vou ficar quietinha aqui, tinha os meus planos aí de passear, viajei quase o ano todo ali. E daí a MCIO, eu tenho uma história com a MCIO desde 2003, quando teve o primeiro encontro, que foi promovido pela Ione, que inclusive vocês fizeram aqui um podcast bem legal. Então, quem não viu, por favor. Vamos deixar a referência aqui da conversa com a Ione também. Porque a Ione é a melhor pessoa para contar essa história toda. Mas eu estava lá, né? Nessa época eu estava lá em Alphaville, recebi um convite do Gartner, que teria um encontro de mulheres de tecnologia. Bom, achei aquilo bem diferente, porque eu nunca fui convidada para encontro nenhum. Só ia a encontros, praticamente, de eventos técnicos, né? E aí eu recebi e tal, veio até pela diretoria, à época eu era superintendente na área de sistemas. Aí falei, era uma manhã só, né, das 8 da manhã, tinha um almoço, as duas voltavam. Então, acho que não vai ter tanto problema ali. E aí fui, né? Aí fui, a gente sempre colocava na agenda os compromissos, né? E aí até a hora que eu saí, eu falei assim, você vai lá no encontro da Luluzinha? Eu falei assim, não sei se é Luluzinha. Eu fui chamada para o encontro, fui convidada, eu achei que não seria legal. E foi um encontro, assim, olha, tinha no máximo umas 10 pessoas, acho que já contando com as analistas do Gartner, né? E foi assim, eu até ouso dizer que acho que foi um primeiro movimento de mulheres sentarem e conversarem só elas. Eu não me lembro. E eu estou nessa vida aqui há 42 anos, certo? Então, eu falei, pô, mas é legal esse negócio aqui. Mas aqui que nós vamos falar? De coisas de casa? Não, nós vamos falar de tecnologia. Mas era tão diferente do ponto de vista de conforto, de segurança, de você não ter medo de se expor. Porque a gente sempre não sabe alguma coisa, né? A gente sabe muito, mas a gente sempre não sabe. De vez em quando você tem um pouco de receio. Não, se eu fizer essa pergunta, vou interpretar mal. Então, assim, eu me senti num lugar seguro. E esses encontros continuaram, né? Encontros dessas mulheres, aí onde foi chamando mais outras mulheres que estavam... A maioria ali era superintendente, eu não me lembro se tinha alguma CIO ainda. A Rosana, inclusive, que hoje da nossa diretoria também fez parte desse encontro. E ela trazia, Maria da BIC também, ela trazia consultoras, né, do Gartner e tal, e cada encontro tinha um assunto diferente. Esses encontros foram se repetindo, semestral e tal. E a minha vida também não foi ficando muito fácil, porque era a época justamente, né, das grandes transformações que nós estávamos tendo lá. E assim, eu pouco participei desses encontros depois. Foi bem lá no comecinho. Aí chegou o WhatsApp, revolução tecnológica. Aí a coisa bombou, porque se criou um grupo de WhatsApp, não dependia mais daquele encontro físico. Né? Eu entrei nessa época do WhatsApp. Então, assim, do WhatsApp a coisa bombou. Então, muitas outras mulheres, CIOs, algumas já assim, num posto anterior a isso, e se foi se formando ali. E assim, algumas iniciativas surgiram, porque muitas tiveram, vamos fazer um curso, a Tânia ajuda bastante aqui na parte da academia, às vezes a Tânia ajuda em 500 coisas lá, certo? Inclusive, assim, você dá espaço para mais. Vamos dar. E para mentoria, mas assim, muita troca sobre quem estava usando tal tecnologia, troca sobre ia fornecedor A, fornecedor B, né? E encontros nos eventos e participação. Então, assim, o grupo entendeu, no começo aí de 2001, né? 2021, né? Que fazia sentido se criar uma associação formal. Então, eu digo assim, que a associação ela é muito jovem, porque ela tem 3 anos, posso dizer que é muito jovem, né? Mas a intenção e o propósito tem mais de 20 anos. E é um ambiente assim, muito gostoso, porque é um ambiente de confiança. Depois, de novo, a gente volta para a história da confiança, de princípios comuns, onde a gente quer
fazer trocas. Então, assim, para estar na associação, eu estou doando algo e estou recebendo algo. Acho que isso é o que move as nossas associadas hoje. E com essa estruturação da associação, assim, foi implementado a governança no estado da arte. Assim, é invejável. Então, temos lá nosso estatuto, temos nosso regimento interno, temos um conselho deliberativo, que agora eu presto contas, temos um conselho fiscal que vigia as nossas contas, e é uma associação sem fins lucrativos que basicamente vive só da contribuição, que é anual da associada, é um valor bem baixo, assim, para sustentar o contador, a secretária. Não tem outro tipo de receita ali. E pelo estatuto também se criou um processo que é muito válido, de determinada... você não pode se reeleger mais do que uma vez. E a Ione, que foi a cabeça, nossa mente, né? Dessa história toda, ela pegou aquilo com unhas e dentes e ajudou a estruturar tudo isso. E ela falou assim, agora eu não posso renovar, né? E ela falou assim, Valquíria, você não quer? Agora que você está aposentada? Eu falei, Ione... você não gostaria? Eu falei assim, deixa eu dar uma pensadinha aqui, né? E aí eu comecei a me aproximar um pouquinho, né? Voltei a me aproximar um pouquinho mais, porque eu realmente não tinha tempo. Assim, o CIO no sistema financeiro é 14 horas on-site e as outras 10 horas off-site, né? E não adianta eu querer assumir compromissos que eu não tinha condição de cuidar. Aí fui maturando a ideia e tal, eu falei, ok. Falei assim, mas precisamos chamar uma turma que gosta do meu jeitinho de ser, o jeitinho de lidar. Aí acabei convidando outras 6, porque a diretoria foi formada por 7, né? 7 pessoas. Nós formamos lá uma chapa e as nossas associadas aí nos elegeram. Então, agora tem uma responsabilidade imensa. Eu digo sempre que se assume uma nova posição, você volta a ser júnior. Então, eu sou presidente júnior que legal. desde janeiro deste ano. Então, estou há um mês na posição. Mas, assim, tanto eu quanto as minhas 6 companheiras, né? Nós estamos assim, muito animadas, muito entusiasmadas. Primeiro com o que a gente recebeu, que foi um presente que nós recebemos, né? A associação já montada ali. E assim, a oportunidade que a gente tem, e o compromisso que nós temos hoje de tornar a associação perene, que é o que a gente quer, porque ali assim, a gente vê tantas coisas legais, né? O número de associadas é importante, nós somos em torno de 400, mas o importante é o trabalho que vem sendo feito de ajuda entre as associadas, que é um pilar importante, e o outro é de formação de novas profissionais para o mercado de tecnologia. Todos nós sabemos o gap imenso que nós temos. De novo, tem que aparecer um médico e dizer o seguinte, então vai ter um processo seletivo lá não sei aonde. É isso que a gente precisa para essas meninas, é só isso. Então, nós contamos com parcerias, com fornecedores aí de mercado que nos oferecem, né, de forma gratuita os cursos. Aí nós fazemos aí um apoio também de seleção das mulheres, né? Eu digo mulheres porque não são só meninas, então tem pessoas de 20 anos, tem pessoas de 30 anos, tem pessoas de 40 anos que querem mudar de carreira. E por que não a tecnologia? Né? E por que não a tecnologia? Porque oferece um mundo de oportunidades. Aliás, por que não estão mais, sei lá, 500, mil vagas disponíveis aí? De diversas naturezas. Aí não é mais só quem fez desenvolvimento, quem gosta de infraestrutura. Tem vaga para todo mundo. Quem é hiper criativo, formado em marketing, tem design thinking. tem muito vaga. Né? Quem mais lá nos bits e bytes, adora. Tem lá na área de cyber, precisando de gente. Desenhar a jornada do cliente, que é um desafio imenso, que não é tecnologia. Exato. Mas essa pessoa tem que estar lá dentro do time que desenvolve tecnologia, senão a gente sabe o que acontece no final do dia. Sim. Então, isso me entusiasmou muito. Falei, bom, agora que eu estou com um pouco mais de tempo, me organizei aqui, né, mentalmente, para me continuar com o meu plano lá de curtir um pouquinho a vida, mas também, de novo, né, devolver um pouco de tudo que eu tive oportunidade, que eu briguei a vida toda, e ajudar a todas a buscarem seu espaço, né? Perfeito. Então, tem apoio às mulheres que estão em transição, né, voluntária ou involuntariamente. Então, tem muito que a gente pode fazer, né? Então, temos um mandato aí de 2 anos pela frente. Nós estamos aqui, né, junto com as líderes das diversas frentes, a Tânia é uma delas. A gente vai começar agora um plano, né, de trabalho estratégico, olhando mais para o futuro, ver que o mundo precisa de nós, né? E a gente
tocar o barco, como sempre. Seguir. Muito sucesso, como toda a sua obrigada. carreira. Valquíria, além desse objetivo que eu entendi, né, que deixar a associação sustentável, perene, o que você sonha para o futuro da associação? Qual é o seu sonho, além disso, olhando mais para frente? Colocar, sei lá, quantas mulheres nós temos nesse país, todas empregadas em tecnologia. Assim, eu acho que a tecnologia ela transforma vidas, né? Sim. E é uma área que ela é muito desafiadora. Então, acho que ela empurra o ser humano, sabe? Empurra o seu conhecimento, empurra a vontade de se querer aprender. E assim, é uma área que você começa com um salário bem legal. Isso. E um salário bem Mais legal importante, transforma famílias. Sim. Transforma famílias, né? E num país que tem tanta carência, a gente vê o déficit, né? Na educação e várias coisas. Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente precisaria investir mais, né, no ensino básico, na questão de desenvolvimento e cognição. Porque para ir para a tecnologia é lógica, gostar um pouquinho de lógica, sim. mais nada, né? Mais Sim. nada, o resto você aprende. Você aprende COBOL, mas pouco importa. Para mim, A linguagem, né? Sim, agora é Java, é Python, não sei das quantas, cada hora é uma história diferente. Né? Mas isso é linguagem, né? O interesse é o raciocínio lógico, que se aplica em diversas áreas. E hoje, porque no passado é assim, ou você ia para desenvolvimento ou infraestrutura, né? É isso mesmo, não tinha outra opção. Então nós tínhamos 2 departamentos lá na época. Só 2. Agora é um mundo, você olha assim, aquele cara que gosta um pouco mais de estatística, vai para dados, né? O cara que é mais introspectivo tem outras atividades aí de cloud, de infraestrutura, de cyber. Tem espaço para todo mundo. Perfeito. Mas eu entendo, Pablo, que nós temos... O pessoal de tecnologia está devendo um pouco, sabe? Em que sentido? Por anos, não sei por quê, se criou aquela áurea assim, né? Os caras top, esses caras são gênios, são os nerds. E é todo mundo... Não, isso não é para mim. Então, a gente precisa desmistificar isso. E é um pouco do que a gente faz também com uma das nossas frentes lá, que nós chamamos de social, que é visitar as escolas de ensino técnico e contar histórias, entendeu? Assim, não é esse bicho de 7 cabeças que não sei por que inventaram essa história. Não sei se Uma todo mundo realidade parece muito longe, todo mundo quis inatingível. dessa. Não, eu sou o cara. Eu trabalho em tecnologia, eu sou o cara. Então, a gente precisa desmontar um pouco, sabe? Esse mindset. Que tem espaço, sim. Agora, é o seguinte, você tem que querer, tem que se esforçar. Mas, assim, não é um lugar que você não pode estar. Isso eu falo em geral, né? Meninos e meninas, mas especialmente para as mulheres, porque também nerd só pode ser homem, né? Nós temos ótimas cientistas, né? Sim. Que têm desenvolvido trabalhos lindíssimos, né? Na educação, quer dizer, quantas professoras nós precisamos mais no ensino técnico, no ensino de pós-graduação, justamente para mostrar, isso aqui é para todos. Para todos. E, Valquíria, você que acompanhou tantas transições tecnológicas, tantas fases, né? O que você enxerga o futuro com o impacto das novas tecnologias? O que você, com a tua experiência, que viu várias mudanças, o que você está enxergando de mudança agora? O que você enxerga para o futuro? Olha, Pablo, eu vou dizer a você que tudo que eu vi até aqui, acho que não se compara em nada ao que vai vir daqui para frente, do ponto de vista de impacto. Porque todas as tecnologias que surgiram, elas meio que mudaram um pouco o como a gente faz as coisas, mas o que não. Você compra no site, mas você continua comprando. Você mudou da loja física e foi comprar no site. No banco, assim, quando você olha o que está rolando aí, de IA generativa, com evolução de sensores, com a bioengenharia, com computação quântica, né? Com as questões todas, com a capacidade de processamento, com o que a gente consegue fazer hoje com os dados que não se conseguia fazer no passado por falta de capacidade de processamento, os modelos preditivos. Assim, acho que o jogo muda de ponta cabeça, sabe? Assim, o jogo muda, não é agora vai ficar melhor, né? E também é outro ponto que sempre parecia que a tecnologia ela vinha ali meio que para substituir alguma tarefa mais operacional sua. Agora ela vem quase como se fosse um negócio acoplado no seu corpo. E aí está o desafio do ser humano, não da tecnologia. Sim. Quer dizer, se a tecnologia está embedded né, na pessoa, É para onde estamos caminhando como é que eu trabalho junto? Porque eu aprendi a trabalhar com a Tânia lá no setor financeiro, mas eu não sei trabalhar com inteligência artificial como um recurso. Quer dizer, então, acho que esse jogo muda. E aí eu, de vez em quando, fico me perguntando, né? Bom, e agora? O que a gente faz com tudo isso aí, né? O ser humano... O que o ser humano espera para o futuro? Acho que o básico, lá 100 anos atrás, Darwin já falava, né? Quer dizer,
é sobreviver, né? Adaptação. E para sobreviver, tem que se adaptar. Total. Só que não é uma adaptação, ó, em vez de eu ler o livro agora aqui, eu vou abrir meu iPad e vou ler diferente aqui. Você atuar de forma diferente. E o conhecimento que você tem, ele morre amanhã cedo. Você acabou de ler, morre amanhã cedo. E como manter essa competência e adaptabilidade num negócio absolutamente doido, porque você não sabe o que vai vir a semana que vem. 15 dias atrás, ninguém falava de psique, né? E virou o jogo, né? Sim. E virou o jogo. Então, assim, essa preparação de pessoas, de sociedade e de empresas, ela precisa ser, essa capacidade ela tem que estar lá. Não é mudar rápido a empresa, é ter a capacidade de se ajustando. É aquele negócio de fazer planejamento estratégico. Agora não vamos ser mais desse jeito, vamos ser assim, não dá mais tempo. Então, como é que você cria equipes que se adaptam? Aquele organograma onde você descrevia funções não vai funcionar. Funções não funciona mais. Então, como é que você cria equipes por entregas adaptáveis? Porque a entrega vai ter que ser adaptada também. Até base de conhecimentos, né? Porque ele é volátil. Os grupos têm que ir evoluindo de acordo com o que está acontecendo. Então, assim, é um desafio muito grande. E acho que nós não encontramos ainda como se preparar para isso, como ser humano. Se o ser humano está pronto, as empresas vão estar prontas, a sociedade vai estar pronta. E nós estamos meio naquele do tranco, né? Do susto. Do choque, do espanto. Né? Agora, também não podemos olhar para tudo isso e congelar de medo, né? Exatamente. Assim, tem que navegar. Acho que a máxima de experimentação tem que ser sempre presente, né? Talvez o que a gente precisa ficar um pouquinho mais esperto, que a velocidade é outra, gente. O jogo mudou, vai mudar mesmo, e a gente precisa se adaptar. Então, rapidamente experimentar, rapidamente se desprender de coisas que não interessam, não sofrer por isso, cada escolha é uma renúncia, e seguir a vida. Agora, nós temos um desafio aí com as novas gerações, porque a própria questão do trabalho, né? Quer dizer, por um lado, abrem-se inúmeras oportunidades, aquela história, né? Quando você tem muita coisa para escolher, fica difícil escolher. Então, você imagina lá, a Valquíria lá atrás já não sabia para onde ia, sendo que os únicos cursos que tinha engenharia, medicina, direito. E a matemática? E a matemática, porque era legal, fui fazer lá, porque eu não queria nenhuma dessas coisas, né? E, então, fica difícil, né? Fica difícil. Mas acho que, assim, o ser humano, ele tem essa capacidade, né? De se adaptar. Se adaptar. E por isso que nós somos humanos, né? Sim. Então, assim, acho que a questão da inteligência humana, que está pronto para essa adaptabilidade permanente, né? Não é se adaptar a esse momento, é permanente, né? Mais a inteligência artificial. Então, acho que a gente chama de inteligência humana, inteligência artificial, e vamos chamar de inteligência de estrutura, né? Então, quando a gente olha para a tecnologia, quer dizer assim, a sua infraestrutura de tecnologia, que é tudo, né? Aplicações, está preparada para essa adaptabilidade? Ela é importantíssima. Os seus regulamentos estão preparados, as questões de éticas estão discutidas. Então, a orquestração disso é que vai fazer a diferença para o futuro, né? Perfeito. Mas, assim, criatividade e disrupção. Muita disrupção, transição e tudo, né? Capacitação. Eu imagino como está a cabeça de quem está se formando agora ou escolhendo uma profissão, como deve estar, né? Vocês acreditam que o sistema educacional está preparado para os novos paradigmas que estão vindo? Ou o que a gente precisa fazer para mudar esse sistema de formação dos novos profissionais? Eu vou deixar para a Tânia é expert no assunto. Não sou expert, não. Só dou aula no meu lugar, né? E educação é uma coisa que eu acho a base, né? Família e educação. São os dois pontos de partida. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Talvez mais do que depender do sistema educacional, é o comportamento individual, familiar. Sem dúvida. Acho que todos têm a sua responsabilidade, né? Sem dúvida, o governo, né? Com educação. Mas nós precisamos levar um mindset de criatividade. Eu sei que muita coisa mudou, mas para mim ainda o paradigma da educação é de 200, 300 anos atrás. Sim. Conteúdo, decora e entrega. Então, assim, tudo foi nos levando a não ser criativos. Porque você tem que fazer deste jeito. Né? Você não pode... Então, assim, a gente precisa desconstruir isso.
E não vai ser fácil, não. Acho que no tradicional não, por isso que estão acontecendo tantas formações paralelas, né? Complementares àquele que você tem no mundo normal, né? De educação, para se formar numa faculdade, numa pós, mestrado, enfim, porque ainda é o modelo que a gente tem, né? Acho que ainda vai demorar um pouco, apesar de várias frentes diferentes estar buscando uma mudança. Mas a gente percebe hoje muitos mundos paralelos educacionais, né? Muitas empresas complementando aquilo que falta, realmente, né? Porque tá desajustado, né? A gente tem aqui uma carga horária, um modelo de educação, né? Uma forma de fazer cada curso, né, primário, seja no primário, seja no jardinzinho, na faculdade, seguindo uma cartilha que hoje não se enquadra mais no mundo. Então, isso precisa mudar rapidamente. Mas eu acho que aí também, vou defender as faculdades, as universidades, elas estão se adaptando a isso, elas estão procurando. Né? A questão é antes, né, Tânia? Os países que estão se desenvolvendo, é lá no ensino básico. Isso. É no ensino básico. Sim. Porque é duro, assim, imagina o esforço que vocês fazem para trocar um mindset. Quando você fala da importância da lógica, por exemplo, né? Como trata um pensamento lógico depois. E aí as pessoas têm muita resistência, né? Porque quando você entra numa sala para falar, vamos falar de métricas, né? Vamos falar de valor, entrar numa sala de tecnologia para falar de valores para a empresa, eles não entendem. Porque eles entendem que eles já têm que fazer o código, né? Olhar a infraestrutura, a parte técnica. E hoje não é isso que... Não é só você isso, acabou de falar. Isso é importante? É importante. Mas a tecnologia, a área de TI, os gestores de TI, eles têm que estar levando valor para a organização. E para a sociedade, porque ele também passou a ter papel social muito Sem forte. dúvida. Né? Valquíria, falando de futuro também, mas não do ponto de vista de tecnologia, mas das transformações, né? Inclusive a associação comprometida com algumas transformações, né, do mercado de tecnologia, né? Como é que você vê o futuro com o tema de diversidade? Bom, primeiro que não tem presente sem diversidade e futuro menos ainda, né? Só pela nossa conversa aqui com a amplitude de temas e assuntos que nós temos que discutir, se não houver a questão da diversidade, não tem como. Né? Já tinha aquela máxima que a unanimidade é burra, certo? Sim. Se ela é burra, não dá para inovar, não dá para criar nada. Então, só que assim, isso tem que permear todo o ecossistema. Eu digo de famílias, eu digo de sociedade, eu digo de empresas. Porque se a gente não estiver olhando para o mundo onde nós vivemos, nós estamos construindo o quê? Se eu não estou considerando gênero, dentro do gênero eu tenho 500 idades diferentes, a idade também já não é mais um item que conta, porque duas pessoas do mesmo gênero, da mesma idade, têm realidades completamente distintas, né? Formações, e dada a demanda que você tem para tantos conhecimentos diversos, o segredo agora não é mais a diversidade, é como é que você orquestra isso, que eu acho que é esse que é nosso defeito, vamos assim dizer. Porque nós também não aprendemos muito como lidar com diversidade, porque a opinião, que às vezes não é igual à sua, machuca, né? Um conhecimento que você não tem a humildade de dizer, eu não conheço, eu vou chamar o outro que conhece. Ela é imperativa nesse mundo. É a soma disso e, de novo, a gente volta para a liderança, né? A vida de líder não é fácil, mas assim, saber orquestrar essa diversidade de conhecimentos, de vivência, de experiência, ela é fundamental. Variáveis infinitas, né? Variáveis infinitas. Tem bastante informação e dado que pode nos ajudar a trazer um pouco, porque às vezes é difícil você ler, né, o contexto ali. Hoje, com a capacidade que a gente tem de processar a informação, nós temos. Mas, de novo, volta para o ser humano, né? Estou aqui, agora o que você faz com isso? Sim. Sempre não. Sempre volta para a nossa mão, não tem jeito. Bem, Valquíria, o papo está muito gostoso. Ficaria horas conversando contigo, escutando as histórias, né? Queria te agradecer mais uma vez aqui, aceitar a nossa conversa. Já chegando ao final aqui. Queria, para a gente encerrar, você dar uma dica aqui para o pessoal que assiste ao nosso podcast, para quem está escolhendo o mercado de tecnologia, e principalmente as mulheres que estão aspirando ou inspirando em você, né, para entrar no mercado de tecnologia. Que dica você dá para essas profissionais? É difícil, eu não sou consultora. Você já deu várias aqui, né? Mais uma mais para fechar, né? Assim, eu confesso que eu sou um pouco indisciplinada a pegar livros e ler até o fim, sabe?
estou sempre ligado na bio. Assim, eu tenho como prática, assim, eu gosto muito de assistir documentários sobre vida de pessoas, né? E por que eu gosto? Assim, sempre tem um certo romantismo, né, quando se monta lá o documentário e tal, mas quando você olha as entranhas, né, do momento de vida daquelas pessoas, do contexto que ela tinha, quais eram os instrumentos que ela tinha disponível e como que ela lidou com isso e superou certos obstáculos, eu acho que sempre traz uma lição de vida, literalmente, né? Então, assim, tem vários que eu gosto muito, mas já que nós estamos falando de mulheres aqui, né? Eu gosto muito daquele documentário sobre as 3 mulheres que foram trabalhar na NASA, né? Estrelas além... Isso, além do tempo. Além do tempo. Eu sou ruim no guardar. Porque ali tem desafios múltiplos, né? Tem a questão da mulher e tem a questão da mulher negra. Sim. Então, não vou dar spoiler, né? Porque eu acho que cada um vê e enxerga coisas diferentes. A Valquíria enxerga de uma forma, outros vão enxergar de outra. Mas vale muito a pena. E vale até repetir depois de um certo tempo que você começa a perceber outras questões ali, né? Tem a questão da mulher casada, a questão da responsabilidade com filhos, né? A questão do mundo masculino ali, de não ser ouvida, de ter que correr não sei quantos metros lá para ir no banheiro, porque o banheiro feminino era longe e o banheiro para pessoas pretas era mais longe ainda, né? Então, acho que tem um desafio ali. Um outro documentário que eu gosto também, fugindo um pouco de tecnologia, é sobre a juíza da Suprema Corte americana, né? O nome que se chama RBG, né? Sim. RBG, que é Ruth, tudo sobre o nome dela, que também tem um contexto legal, assim, de ser visto, porque ela foi praticamente a única aluna, né, de direito, super discriminada. Depois ela começou a atuava debaixo do nome do marido, porque não podia, a mulher não podia. Então, tem uma luta imensa. E assim, o trabalho dela não se restringiu à questão de tratar a questão da equidade, né, com as mulheres, mas de todas as minorias. Inclusive, ela foi defender um caso de um homem que ficou viúvo e queria receber uma pensão, mas não podia porque ele era homem. Só a mulher podia. Então, assim, a forma como ela lidou, e não foi no conflito, não foi na briga, ela foi encontrando caminhos para chegar no objetivo dela. Então, eu acho muito bacana ali. Então, seriam 2 documentários assim, que eu deixaria para o final de semana. Posso fazer uma observação dos dois filmes. Você falou 2 coisas muito interessantes. Se a gente olhar As Mulheres Além do Tempo, em determinado momento, os homens não queriam os computadores da IBM. Lembra disso no filme? E o que essas mulheres negras fizeram? Foram estudar aquelas apostilas que a IBM tinha enorme para poder fazer, para usar. Sim. E depois passou a ser utilizado e todo mundo olhando. O que elas estão fazendo? Né? Então, aquela coisa da mulher se desafiar a fazer diferente. E a juíza é a mesma coisa. Ela desafiou um modelo que existia e trouxe coisas diferentes, né? Então, aí eu vou, né, bandeirinha para cima. Mas, assim, essa coisa da mulher de pensar diferente, ela tem essa característica, né, numa liderança ou em qualquer situação, de soltar alguma coisa que... E até eu mesmo surpreendo em sala com outras mulheres também, a gente pensando em algum projeto, alguma coisa, alguém sai com algo totalmente diferente, assim, diverso, né? Ela tem a mulher tem uma característica... Nada contra vocês, vocês são maravilhosas, vocês também têm, mas, assim, tem umas mulheres que têm uns pensamentos, uns modelos mentais muito diferentes. E aí se sobressai, como essas mulheres se sobressaíram, né? E acho que, por fim, para falar um pouco de futuro, eu sigo a Amy Webb. Fantástico. Assim, já vejo muitas coisas por aí, mas acho que ela e o instituto dela são muito felizes, assim, da habilidade que ela tem de fazer a leitura e análise do contexto. E ela olha isso com o pé no chão, sabe? Aquela coisa assim, não fica lá... Putz, aqui a gente vai transformar o mundo. Não, esse negócio aqui não vai dar certo. Ela tem uma visão muito pé no chão. Sim. E traz provocações para nós, como líderes, muito interessantes. Toda vez que eu vou nas palestras dela, eu saio incomodada. Sim. Porque ela traz o contexto, uma leitura, e de uma forma tão clara, tão limpa, tão objetiva e direta. Eu falei, gente, como é que essa capacidade de análise e síntese, sabe, de contexto? Eu acho, assim, maravilhosa. Então, assim, recomendo... acesse o LinkedIn dela lá, está sempre publicando algumas coisinhas.
E ontem mesmo eu estava vendo lá uma publicação dela. Em 2019, ela escreveu um livro, The Big Nine, falando sobre as 9 empresas Big Techs, americanas e chinesas. E lá naquele livro, ela fala assim, as empresas americanas são as pioneiras na questão de IA. Mas a China vai vir com capacidades de conhecimento de engenharia e do suporte governamental que vai desbancar essa posição. 2019. E, bom, todo mundo sabe que está rolando por aí, certo? Então, assim, eu acho bacana, sabe, para você ter um olhar ao futuro, porque é difícil, né? Acho que um olhar para o futuro de uma forma pragmática, objetiva e simples de ser entendida. Sim. Então, essa é a minha recomendação. Muito bom, Quírio. Obrigado mais uma vez. Te agradecer aqui a nossa conversa. Eu que agradeço a oportunidade. Desejar sucesso na presidência da Associação Mulheres do Brasil. Teremos, continuaremos, que nós temos um time lá de voluntárias associadas fantásticos. Sem dúvida nenhuma. Tânia, obrigado também por fazer parte dessa conversa. Sempre. E quero agradecer vocês, espectadores aqui do nosso podcast. Espero que tenham gostado, assim como eu gostei. E continuem seguindo a gente para novos episódios do Futuro Agora. Obrigado.